Capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. O que ele está dizendo que vai mostrar? A noiva. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade. O que ele mostrou? Mas o que ele tinha falado que ia mostrar? A noiva. E depois ele mostra uma cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eu quero falar hoje sobre as características da igreja perfeita. 2 alegorias que aparecem aqui nesse texto. A primeira delas é que o anjo está dizendo a João: eu vou te mostrar a noiva. A igreja de Cristo é comparada a uma noiva. Nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro, para o encontro com o nosso noivo, para a eternidade o servirmos e o adorarmos. Mas aí o anjo não mostra a noiva, ele começa a mostrar uma cidade. E é interessante que a Nova Jerusalém também é uma outra alegoria que diz respeito à igreja. E ele começa a mostrar então e detalhar a cidade, a Nova Jerusalém. Pois bem, eu quero te perguntar: existe igreja perfeita? Dizem por aí, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque então começarão os problemas. Você concorda com isso? Pois é, a resposta pode ser não. Eu discordo. Eu diria o seguinte, que a resposta é sim, mas não agora. Nós estamos nos preparando para ser igreja perfeita quando estivermos na glória com Deus. Estamos nos preparando para lá, mas por enquanto, ainda não. Por enquanto vivemos as imperfeições, os erros, as mazelas, as tentativas de acertos e erros na vida da igreja. Mas quando soarem as trombetas angelicais, quando os portais eternos se abrirem, então seremos da igreja perfeita. Aí então seremos da igreja triunfante, a igreja glorificada. E vamos dizer: valeu a pena. Aleluia. Russell Shedd, comentarista bíblico, diz que tanto a noiva como a cidade santa são figuras para representar a igreja perfeita. E o texto bíblico que lemos, e vamos continuar nele, nos mostra algumas características de uma cidade que não é uma construção física, é um conjunto de símbolos, é um ambiente para dizer: existe a igreja perfeita, existe sim a possibilidade de um dia nós estarmos na glória entre os salvos como igreja perfeita. Algumas dessas características, a primeira delas é que a igreja perfeita reflete a glória de Deus. Veja comigo, nós já lemos os versículos 9 e 10, mas peço para que você leia o versículo 11, que diz: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E agora no capítulo 22, versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Quando João tentou descrever a glória da igreja perfeita, a glória da igreja arrebatada, a glória da igreja triunfante, não havia palavras no seu vocabulário para expressar o que era a glória de Deus no ambiente do céu. Não há palavras no nosso idioma, não há palavras em qualquer das línguas aqui da terra que satisfatoriamente venham a descrever as grandezas do céu. Eu diria que descrever a glória de Deus buscando palavras na língua dos homens é como descrever o canto do Irapuru a um surdo, profundamente surdo, que nunca ouviu nada. É como descrever as cores do arco-íris a um cego de nascença.
que nunca viu, nunca enxergou. Você não teria conceitos para dizer o que é uma cor. É como tentar explicar a um indígena, lá no mais profundo da floresta amazônica, o que são as últimas atualizações do Windows. Ele não vai entender quando, da mesma forma, João olha a igreja no céu, a glória de Deus. Ele procura palavras, mas ele não consegue palavras, então ele diz, é como que, é parecido com, é como o brilho de uma pedra preciosa. Uma das tarefas da igreja de Cristo aqui na terra é refletir a glória de Deus. Mas aqui na terra nós não conseguimos integralmente, totalmente refletir a glória de Deus. Como igreja do Senhor, precisamos e buscamos isso. Por exemplo, quando se forma uma família, quando o casal se enlaça no matrimônio, os filhos nascem, a ideia é que nesse núcleo a glória de Deus comece a resplandecer através da família. Quando a igreja se envolve com missões, com evangelismo, quando a igreja se envolve com o levar Deus àqueles que não conhecem, a motivação mais primária é que a glória de Deus chegue àqueles que não conhecem a Deus, a esse mundo, a lugares distantes. Quando irmãos fazem negócios na sociedade, com suas empresas, esses negócios precisam refletir a glória de Deus ao mundo. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja foi formada para refletir a glória de Deus. Mas nem sempre refletimos a glória de Deus. Acabamos, vez ou outra, refletindo a glória dos homens, a glória da instituição, ou então refletimos a vergonha dos nossos erros, dos nossos pecados, ou então sabemos que o pecado ofusca a glória de Deus, que o egoísmo ofusca a glória de Deus. Há uma frase do Ronaldo Lidório, grande missionário da nossa nação, talvez o maior nome em missões transculturais. Ele diz o seguinte: a igreja precisa se desglorificar para que o Senhor da igreja seja glorificado. Porque há um engano em nós, quando procuramos transmitir a esse mundo a glória da igreja e não do Senhor da igreja. Por vezes, Deus nos dá lições para que a glória do Senhor da igreja resplandeça. Aleluia. Mas a boa notícia é que a igreja no céu, a boa notícia é que a igreja triunfante, a igreja arrebatada, a igreja glorificada refletirá internamente, inteiramente e para sempre, perpetuamente a glória de Deus. Um dia eu e você vamos refletir absolutamente a glória de Deus. Aleluia. Segunda característica, a igreja perfeita interioriza a glória de Deus. Veja comigo, capítulo 21, versículos 19 e 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados por toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de ametista. Ninguém coloca pedras preciosas no fundamento da construção. Qualquer construção, nós temos aí irmãos que trabalham nessa área, temos engenheiros civis. Você vai ali com o material mais bruto, que não traz beleza nenhuma. O ferro, a pedra, o cimento, a areia. Ninguém coloca riquezas no alicerce de uma casa ou de um prédio. Ali fica apenas o bruto. Mas é interessante que no alicerce da igreja triunfante estão 12 espécies de pedras preciosas. Pedras preciosas, riquezas nos alicerces da igreja triunfante. Não há coisa nenhuma feia no céu,
Nos bastidores da igreja do céu não há nada vergonhoso. Aqui na igreja da terra, nós fazemos o possível para que os bastidores, as coisas que não aparecem na igreja, sejam também valores espirituais. Conseguimos alguns, por exemplo, quando estamos orando, quando estamos clamando a Deus, são os bastidores, os fundamentos, aquilo que não aparece cotidianamente. Quando irmãos e irmãs fazem atos de bondade, de serviço, onde estão, no anonimato, atos de amor. Quando você, irmão, irmã, está jejuando e orando pela igreja do Senhor, pelo corpo de Cristo, isso não está aparecendo. Mas mesmo assim, nós não conseguimos fazer como a igreja do céu, ter tantas preciosidades nos fundamentos da igreja. Vez ou outro nós queremos mostrar aquilo que é belo da igreja, aquilo que traz algum tipo de divulgação, propaganda daquilo que fazemos, e varremos as nossas sujeiras assim para debaixo do tapete para que ninguém olhe. Cabe aqui aquele ditado: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Falamos bastante quando a igreja cresce, quando abrimos congregações, quando promovemos eventos impactantes, dizemos: temos a força, que lindo, mas escondemos os problemas de relacionamento, os pecados da comunidade, as omissões, escondemos os jogos de ego, varremos para debaixo do tapete as disputas. Mas se você levantar o tapete da igreja do céu, você encontra pedras preciosas. Aleluia! É para essa igreja que nós vamos, é para lá que nós vamos. Há riquezas escondidas na base da igreja do céu. Mas também uma terceira característica da igreja perfeita: ela é aberta a todos. Veja comigo capítulo 21, versículo 13, que diz: 3 portas se achavam, a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Versículo 25: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. A Nova Jerusalém, a igreja celeste, a igreja triunfante, a igreja perfeita, figura com portas abertas, portas de todos os lados, norte, sul, leste ou leste, leste ou oeste. Venham de onde vierem as pessoas, elas poderão entrar, de todas as nações, todas as tribos, todas as raças, todas as línguas. O céu é o lugar onde vai estar o branco, o indígena, o asiático, o pardo, o afro, o europeu, o aborígena, o esquimó. Todos estaremos lá para adorar a Deus, de todos os níveis, o doutor ou o analfabeto, o milionário ou o miserável. Aqui na terra a igreja enfrenta ainda os pecados de discriminação, de racismo, etc., conflitos étnicos. Não tanto aqui no Brasil, porque graças a Deus somos um país abençoado nesse sentido. Mas, por exemplo, tem um amigo pastor na faixa de Gaza. Ele é natural de lá, palestino. Eu não posso citar seu nome por questões de segurança, mas o cito como MZ, pastor MZ, que se converteu sendo militante de um grupo terrorista. Hoje ele serve a Deus e hoje ele abre igrejas clandestinas, debaixo daqueles túneis, eles adoram a Deus. Durante as madrugadas eles saem para pequenos grupos de discipulado, durante a noite no areal. E há um tempo, ainda antes, bem antes da última guerra lá, que está destruindo toda a faixa de Gaza, ele conta o seguinte, que estavam num grupo de discipulado, na areia, sentados, com as pernas cruzadas, como fazem os árabes, e ele estava ensinando a palavra de Deus a novos convertidos, palestinos, que vieram do Islã. E de repente, um
míssil ou um artefato de guerra cai bem no meio deles, mas não explode. Graças a Deus, o artefato fica lá sem explodir. E eles, assentados ali, depois que passou o susto, pegaram um artefato e um deles disse: pastor, os israelenses jogaram esse morteiro em nós. Ele é fabricado, aliás, jogaram em nome do Deus do Velho Testamento, da Bíblia que o senhor está usando aí. E esse morteiro é de fabricação do país mais cristão do mundo. Pastor, o que o senhor nos diz sobre isso? Qual é o Deus que está nos protegendo? Qual é o Deus que nos ama? E ele ficou sem palavras. E não é para menos. Mas o que eu posso dizer para você hoje é que no céu, árabes e judeus vão viver. E no céu, americanos e russos vão estar juntos pela eternidade. Sul-coreanos e norte-coreanos, sérvios e croatas, brasileiros e argentinos, e até corintianos e palmeirenses vão estar juntos lá. Não deviam, mas vão estar. Porque o céu é o lugar para todos. Mas é interessante que as portas estão abertas, o céu é o lugar para todos. Mas as portas, apesar de estarem abertas, nós olhamos no versículo 12 e depois no 27, que a igreja perfeita não é aberta para tudo. É aberta para todos, mas não é para tudo. Veja comigo, capítulo 21, versículo 12, o que diz o verso: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aí no versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Embora haja portas, a cidade tem uma alta muralha. Parece um paradoxo. Portas abertas, mas muralhas altas. Mas as muralhas não dizem respeito a isolamento, dizem respeito à proteção e segurança contra o pecado. Esse número simbólico, 144 côvados, mais ou menos 70 metros de altura. Embora haja portas, cada porta também há um anjo. O muro demarca a santidade da igreja, separa o puro do impuro, limita o santo do profano. Isso na igreja celestial, na igreja arrebatada, na igreja perfeita. Embora a igreja seja aberta a todos, não é aberta a tudo, porque Deus ama o pecado, mas o amor de Deus leva o pecador ao arrependimento e à transformação. Deus ama aquele que está perecendo, mas Deus o resgata para uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus com integridade. Portanto, o céu é lugar sim de pecadores, mas pecadores arrependidos, lavados e comprados no sangue de Jesus. Nós aqui, na igreja na terra, temos o conceito sim da santidade, mas não a entendemos totalmente. Corremos o risco de, por vezes, ter a porta, a igreja aberta a todos e a tudo. Aí seria uma igreja libertina. Ou então aberta a tudo e fechada a todos, seria uma igreja sectária. Ou então fechada a todos e a tudo, seria uma igreja legalista. Aqui nós temos os nossos muros com os limites. Apenas tratamos os pecados visuais, aqueles que são exteriorizados, mas não conseguimos realmente tratar o coração mais profundo. E é por isso que Jesus diz: deixa o joio nascer junto com o trigo, porque no dia da ceifa os anjos sabem, vão saber qual é o joio e qual é o trigo. Aqui nós ainda vivemos
buscando a santidade de Deus, pregando a santidade, querendo, almejando isso, mas ela será absoluta na igreja perfeita do céu. Aqui nossos muros têm limites, mas aí fica a pergunta, então qual o critério para entrar no céu? Versículo 27 que nós lemos, que diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quando esse texto foi escrito, quando o Apocalipse foi escrito, em cada cidade dos domínios do Império Romano, havia um chamado livro dos vivos, em que iam os nomes de todas as pessoas que nasciam no Império Romano. Caso alguém viesse a morrer, eles riscavam do livro. Seria como um protótipo mais primário de cartório de registro. Pois bem, e para que as pessoas entendessem, a palavra de Deus nos fala do livro da vida do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, morreram para o pecado, morreram para a velha vida, aqueles que provaram um novo nascimento. Nessa igreja, ainda neste mundo, nós erramos, tolerando o pecado ou sofremos a contaminação, mas na igreja perfeita, a igreja santa, incontaminada, só vão entrar aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que tiveram uma experiência real e genuína de conversão a Deus. Quinta característica da igreja perfeita: a igreja perfeita está construída sobre a verdade. Capítulo 21, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O termo fundamento dos apóstolos, que aparece em Atos dos Apóstolos também, fala sobre a teologia ensinada por Jesus, ou as doutrinas ensinadas por Jesus aos apóstolos. E a igreja nasce e se propaga com a revelação de Cristo sobre a vida cristã, a caminhada em igreja, a caminhada com Deus, revelada aos apóstolos, ensinada por estes também. Os apóstolos receberam um ensinamento sobre o reino do próprio Cristo. O Novo Testamento basta para qualquer época, em qualquer língua, alguém com o Novo Testamento que vocês entregam em lugares públicos pode ter o seu conceito completo sobre fé cristã, sobre salvação e sobre caminhada com Deus. Portanto, a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos. Aqui na igreja, aqui na terra, a igreja procura viver a verdade. Estamos caminhando em direção nós nos esforçamos para ensinar a verdade. Acontece que, quando estivermos no céu, as verdades serão absolutas. Aqui, a gente está ainda engatinhando, estamos procurando, estamos nos informando, estamos pedindo graça de Deus para vivermos a vida cristã em verdade. Mas isso tudo é limitado por causa das falhas morais, por causa daquilo que o apóstolo Paulo diz, do pecado que ainda habita em mim, por causa das nossas falhas espirituais inerentes da nossa vida ainda num corpo corruptível, uma mente limitada, um desnível intelectual. Então, as verdades não são absolutas. Um filósofo contemporâneo diz o seguinte, que a ciência nunca será um objeto acabado, falando aqui da Terra. E ele diz, para que algo seja cientificamente verdadeiro, precisa ser eternamente provisório. No céu, nós não teremos verdades subjetivas, aquela que você diz assim,
Aquilo que você sentir dentro de você que é a verdade, então é a verdade. Ou então verdades relativas, a verdade é verdade se você acha que é. Ou então, a pluralidade, cada um tem a sua verdade, dependendo do seu tempo e assim por diante. No céu nós vamos saber todas as verdades sobre todos os temas. Era o Billy Graham que dizia isso. Eu estou fazendo uma lista com 10.000 perguntas a Deus, porque quando eu chegar no céu, eu quero tirar essa lista do bolso e fazer as 10.000 perguntas para Deus. No céu nós vamos saber todas as verdades sobre todas as dúvidas que tivemos aqui na terra. Por exemplo, recorrentemente alguém pergunta: com quem Caim casou? Eu não sei. Eu diria assim: cuida você do teu casamento, deixa Caim cuidar do dele, né? Ou então, Judas foi para o céu ou não foi, né? O que mais? Quem engoliu Jonas foi o tubarão branco ou a baleia? Na escola dominical, a professora ensinando o assunto da baleia que engoliu Jonas, e a professora era teimosa, e o Joãozinho era mais teimoso ainda. A professora disse a baleia: o Joãozinho não é baleia, professora. Tem dados científicos que uma baleia não consegue engolir uma pessoa por causa do seu esôfago muito estreito. Então era um tubarão branco. E começou a discussão: baleia, tubarão branco, baleia, tubarão branco. Até que o Joãozinho fez uma proposta: professora, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar ao próprio Jonas se foi uma baleia ou um tubarão branco. E a professora disse: mas Joãozinho, se Jonas não estiver no céu e estiver no inferno? Aí o Joãozinho disse: aí a senhora pergunta. Eu aprendo com esta anedota que aqui na terra nós temos as nossas verdades mais no campo da teimosia cristã do que realmente no campo do saber. Já viram gente discutindo coisas da Bíblia assim, de uma forma tão acirrada, Vamos aguardar com calma. Quando a gente chegar no céu, nós vamos saber toda a verdade. Aleluia! Sexta característica da igreja perfeita: ela tem espaço para todos. Capítulo 21, versículos 15 a 17. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Uma cidade quadrangular, mas isso é simbólico. Não está falando de uma cidade realmente, está falando da simbologia que diz respeito à igreja perfeita, a igreja do céu. 12.000 estádios. A palavra, o número 12 na Bíblia, isso sendo trazido da cultura judaica para a cultura cristã, o número 12 significa povo organizado. Pense comigo, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, os 144.000, a grande igreja espalhada antes da volta de Jesus em todo o nosso planeta. E aqui 12.000 estádios, dá a ideia de um espaço para muita gente, para gente multiplicada. Se fôssemos pensar nas nossas medidas, tirando fora a questão do simbolismo, seria uma cidade quadrada de 2.200 quilômetros de altura, de largura e de comprimento. Uma cidade que vai de São Paulo até Aracaju com tranquilidade, isso tudo de uma forma quadrada. Pois bem, é uma forma de dizer com esses números, com esse espaço simbólico, que na Nova Jerusalém, de que na igreja do céu, de que na igreja perfeita, nós teremos espaço para todos os salvos, todos os remidos, de todas as épocas, todos os convertidos. Estima-se que neste planeta já se passou por aqui
contando com os que estão, 106,7 bilhões de pessoas. Eu não sei quantas dessas são salvas ou foram salvas, mas eu posso dizer que há espaço para todos os salvos na igreja triunfante, na igreja perfeita. Aleluia. Sétima característica: a igreja perfeita dispensa o espaço de culto. Veja comigo, capítulo 21, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Na Nova Jerusalém não haverá templo. Deus habitará em nós, nós habitaremos em Deus. Não precisaremos de um espaço para cultuar. Não precisaremos dos horários para cultuar. Não precisaremos nos deslocar da nossa casa para cá para cultuar. Os músicos não precisarão estar mais cedo para preparar os instrumentos. Os diáconos não precisarão se preocupar depois do culto de fechar as portas e desligar os ares condicionados. Lá não haverá tabernáculo, lá não haverá templo, lá será o paraíso restaurado. Veja comigo, capítulo 22, versículos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do trono do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Sabe o que isso está dizendo? Que a comunicação perfeita entre Deus e homem e Deus, nasceu no Éden, um jardim, onde não havia pecado. Sabe por que depois teve o tabernáculo? Sabe por que teve depois o templo na velha aliança? Sabe por que a gente precisa desse espaço assim para cultuar? Justamente porque perdemos esse vai e vem natural com Deus, na própria natureza. Mas quando chegamos no Apocalipse, a Bíblia vai terminando dizendo: não precisamos mais do santuário, eu refiz o jardim do Éden aqui. Aleluia. Tabernáculo ou templo são tentativas da nossa restauração do Éden perdido, um espaço para Deus, um espaço de culto. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, só estou dizendo que é assim. Mas quando chegarmos no céu, nós não precisaremos mais, estaremos de volta na relação absoluta com Deus, no jardim restaurado. Oitava e última característica: a igreja perfeita é governada por Deus. Capítulo 22, versículos 3 a 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Aqui entre os homens, Deus é soberano, mas há um relutar do ser humano contra Deus. Deus é soberano, mas o ser humano caído se esperneia frente à soberania de Deus. Mas é interessante que quando o Apocalipse nos mostra um trono levantado pela eternidade, todas as coisas já julgadas, o céu aberto, a igreja triunfante, nós vamos então absolutamente reconhecer todo joelho, toda língua, que Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus é aceito como tal. A igreja no céu não vai precisar de outro tipo de governo. Lá eu vou ter folga de verdade, né? Porque lá não precisa de pastor, lá não precisa de conselho da igreja, lá não precisa de diretor, lá não precisa de autoridades civis nem militares.
lá não precisa de um presbitério da nossa região, lá não precisa. Lá o próprio Deus é autoridade soberana. É a verdadeira teocracia, governo de Deus absolutamente. Aqui na terra nós tentamos trabalhar essa questão, mas ainda tropeçamos no sentido de não termos a clareza exatamente da vontade de Deus. É por isso que de vez em quando a igreja precisa parar, ajoelhar, orar e antes de caminhar, ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus e dizer: Senhor, Tu és soberano sobre nós. Senhor, fala, Senhor, resolve aqui. Lá, a soberania de Deus é absoluta. Deus é o Senhor da igreja, a igreja é dele, aleluia. A cidade é dele, a obra é dele, o nosso país é dele. Ano de 2007, estava eu num paizinho no norte da África, nordeste da África, chamado Djibouti. Eu acho que já contei isso aqui, conto de volta. Perseguição absoluta do islamismo contra o cristianismo. Quem entrava estranho no país era vigiado dia e noite. Nós fomos para visitar alguns missionários e visitar especificamente uma missionária brasileira chamada Nazaré. E a Nazaré estava contando sobre alguns acontecimentos anteriores, de alguns anos atrás. Ela já estava há muito tempo naquele país. Idioma Afar. E a evangelização era assim, uma pessoa por uma pessoa, o discipulado uma a uma, sem esta conhecer esta, porque poderia haver o risco da denúncia, a polícia chamada Sharia, a polícia do Islã. Mas, sabe como é? O brasileiro é carismático. Ela disse assim, quando a igreja fizer aniversário, vamos juntar todos, vamos. E aí ela traduziu um cântico brasileiro, um corinho, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Conhecem esse aí? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Ela traduziu para a língua Afar. E chamou 22 mulheres, algumas crianças, adolescentes, para um culto. E ela disse, nós vamos precisar cantar baixinho aqui, para ninguém ouvir. Mas se empolgaram e começaram a cantar alto. E não demorou muito, a polícia chegou no local e espalhou. Prendeu algumas mulheres, depois foram a tribunal, tiraram a guarda de crianças, etc. E a Nazaré foi rapidamente retirada do Djibouti. Ela ficou 1 ano e meio fora, e quando ela voltou, a poeira abaixou. Então, ela voltou dizendo, nós vamos ter que começar tudo de volta, porque a igreja deve ter acabado. Eles tinham 22 pessoas. Mas aí quando voltou e discretamente começou a falar, dizendo, olha, nós precisamos reunir, será que sobrou alguém e tal? E reuniram, e deu 50 pessoas. E ela perguntou, algum missionário passou por aqui na minha ausência de 1 ano e meio? Não. Algum pastor veio? Não. E como que a igreja saiu de 22 e foi para 50 sem eu estar aqui? Aí, na cultura deles, a pessoa de mais idade que responde. E uma senhora de muita idade abriu um sorriso assim, analfabeta, sem saber ler e nova na fé. Ela tinha se convertido nesse tempo ainda de ausência. Ela sorriu e disse, mas missionária, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. E aí ele que fez isso aí, aleluia, a igreja é de Deus. Eu quero te convidar, fique em pé agora. Criswell, um grande evangelista do século XX, disse o seguinte, o céu é um lugar preparado para os que foram preparados para ele.
E ele continuou dizendo ainda que não há dor na terra que o céu não possa curar. Aleluia. Nessa vida a igreja tem as suas dores. Nessa vida nós temos as nossas frustrações, as nossas tentações, o pecado que insiste em bater na nossa porta toda semana, todo dia. Temos aqui as nossas mazelas como igreja, ou individualmente como cristãos, ou como famílias. Mas o que nos consola é que nós adentraremos os portais celestiais um dia para que aquilo que é imperfeito se torne perfeito, para que aquilo que é incompleto se torne completo, aquilo que é enfermo se torne saudável. E a minha pergunta é: você está se preparando para esse dia? Você está preparando seu coração? Está com os olhos apenas nessa vida? Ou está pensando nas coisas do alto? Pense nisso agora.